E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre zerar a abertura e o ganho de hipertrofia. O que eu quero dizer com isso? A gente vai entender aqui nessa aula como é que funciona o nosso músculo quando o assunto é flexibilidade, quando o assunto é ganho de massa. E entender como é que essa relação, né, pode ajudar ou não no ganho de massa, tá bom? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre essa questão de hipertrofia, né? Cara, Mari, se eu fizer musculação vai atrapalhar, se eu fizer treino de hipertrofia para ganhar massa, não sei o que tem, eu vou ficar com a musculatura mais rígida e não vou conseguir ganhar mais flexibilidade. Então, existem esses tabus e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, primeira coisa, o que é a hipertrofia, né? E como é que ela acontece a grosso modo, vamos dizer assim. Vamos lá. A hipertrofia é quando a gente tem um aumento do nosso volume muscular. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu bíceps, ó, tá aumentando, hein? E aí, se eu quero que ele fique maior, mais volumoso, eu vou fazer musculação para ganhar o aumento desse volume muscular. Então, sempre que a gente falar em hipertrofia, pensa que eu tenho um músculo e que ele vai aumentar em volume. Sim, ele aumenta, ele não vai aumentar em tamanho, ele aumenta em volume. Sim. Quando a gente pensa em alongamento, ele tem que aumentar em tamanho, ok? E aí, quando a gente pensa nisso, pensando em hipertrofia, a gente precisa trabalhar com carga, né? Então, eu preciso ir lá na academia, pegar o peso, né? E fazer os exercícios com carga. Por quê? Quando eu faço exercício com carga, o meu músculo tá lá bonitinho, aí ele começa a fazer os movimentos, ele começa a sofrer micro lesões. Na hora que a gente faz o exercício de força, provocando mesmo essa micro lesão, ela faz parte do ganho de hipertrofia. E aí, na hora que esse músculo ele vai se regenerar, ele vai se reconstruir, ele fala assim, cara, essa pessoa está maluca querendo levantar essa quantidade de peso. Então, agora que eu vou me regenerar, mas eu vou me regenerar com as fibras maiores e mais fortes. E é aí onde a gente vai ganhando volume. Então, a minha fibra muscular que foi machucadinha lá na musculação, ela vai regenerar. Na hora que ela regenera maior e mais forte, mais calibrosa. E aí a gente vai ganhando volume muscular. Então, pensa só comigo. A gente faz o exercício para provocar uma microlesão, para que essa regeneração aconteça, e aí o músculo ele vai ficando maior, mais volumoso e mais forte. Isso é a hipertrofia, é mais ou menos assim como ela acontece, tá? E aí, vem a grande pergunta, né, cara, mas quem trabalha, né, para ganhar hipertrofia, pode ganhar flexibilidade? Será que eu deixar meu músculo, né, as fibras do meu músculo maior e mais fortes, será que não vai deixar a minha musculatura mais rígida? Essa é um grande ponto, né, de dúvida das pessoas. E a gente precisa entender como é que funciona o ganho da flexibilidade. Porque aí agora vocês entenderam como é que funciona o ganho de força. A gente vai entender como que funciona o ganho da flexibilidade. O que é o ganho da flexibilidade, né? A gente tem o nosso músculo, quando eu faço musculação, ele estava assim, ele ganha em volume, sim? Quando eu faço alongamento, eu tenho duas maneiras de trabalhar minha flexibilidade. O meu músculo, ele não é um tecido duro, ele é flexível, ele estica e volta. É por isso que a gente consegue pôr a mão no pé e voltar, né? Descer até lá embaixo onde você alcança e voltar. Subir a perna e voltar. O seu músculo, ele estica na hora que você está subindo a perna e ele volta. Isso se chama capacidade viscoelástica do músculo. É essa capacidade dele se esticar e voltar. Algumas pessoas têm mais capacidade, algumas pessoas têm menos, ok? Mas existe uma outra maneira da gente ganhar flexibilidade no músculo, que é o que faz a gente zerar a abertura. É eu ganhar no tamanho dele. Não o tamanho volume igual da musculação, mas o tamanho comprimento. Se eu aumento o comprimento do meu músculo,
eu consigo pôr a mão no pé, eu consigo chutar minha perna mais alta, eu consigo zerar uma abertura. Eu não mexi com a capacidade elástica dele, de vai e volta. Eu mexi com o tamanho dele. Além do tamanho, ele continua com aquela capacidade viscoelástica. Então, primeira coisa, o ganho de flexibilidade ele pode acontecer só nessa característica da capacidade viscoelástica de esticar e voltar, que é quando a gente faz alongamento e fala, nossa, eu até consegui zerar minha abertura hoje e tal, mas depois, no outro dia, não estava mais zerada. Por quê? Porque você só aumentou a sua capacidade viscoelástica, voltou para o lugar e tá tudo bem, sim? Então, não é necessariamente um ganho realmente de flexibilidade seu, porque não mudou nada, só mudou naquele momento. Mas também a gente pode ganhar em número de sarcômeros, que é quando eu faço esse músculo crescer, ok? E aí, como é que o ganho da flexibilidade ela acontece? Como que funciona o nosso treino? A gente precisa fazer exercícios de alongamento, igual eu vou lá na musculação e faço exercício de musculação, para eu ganhar volume, para que o meu músculo crescer, eu preciso fazer exercícios de alongamento. Quando eu faço os exercícios de alongamento, eu provoco as mesmas microlesões que eu provoquei se eu estivesse fazendo um treino de força. Lembra lá no treino de força que eu provoco os machucadinhos? No alongamento, eu também provoco essas microlesões. E aí, o que acontece? Meu músculo vai se regenerar, vai se recuperar. E quando ele for se recuperar, lá quando a gente falou sobre o ganho de força, a gente falou que o músculo crescia a fibra, ela voltava, se regenerava, ficando maior e mais forte. Então, ela crescia em volume. Aqui não. Aqui o meu músculo, ele vai fazer com que essa fibra se regenere, aumentando o tamanho dela, aumentando a quantidade de sarcômeros. Ele fala, cara, essa mulher tá louca, ela fica me tracionando, então eu vou aumentar o tamanho desse músculo para ver se dá conta de atender o que ela tá querendo. Sim, de forma lúdica seria basicamente isso. O que eu tô querendo dizer aqui? Tanto no ganho de massa quanto no ganho de flexibilidade, eu preciso fazer exercícios que façam um pequeno machucadinho no meu músculo, sim? Na hora que meu músculo vai se recuperar, se esse machucadinho foi por conta de carga, treino de massa, ele faz o músculo crescer, ficar mais forte, mais volumoso. Se essa lesão aconteceu por esticar o meu músculo, né? Essas micro lesões por esticar, ele faz o meu músculo crescer.